Oh, glória a Deus! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu quero cumprimentar os irmãos da internet também com a paz do Senhor. Gostaria também de parabenizar as nossas irmãs do nosso ministério pelo dia de vocês, por esse dia maravilhoso. Eu tenho certeza que o seu marido já te parabenizou, preparou um almoço, um jantar para você, levou você para passear. Hoje você está contente, alegre aqui na presença do Senhor, para cultuarmos a Deus, para louvarmos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos, capítulo 16, verso de número 17. Nosso ministério infantil já deu o início dessa mensagem com Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você vê como Deus ele trabalha em perfeição, ele trabalha no mínimo cuidado, ele trabalha em concordância. Deus ele sabe o que ele faz. Você vê, o ministério infantil não sabia qual seria a mensagem, eu não sabia qual seria a mensagem do ministério infantil, mas quando Deus ele quer falar conosco, ele alinha tudo com perfeição para falar com cada um de nós. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 16, versículo de número 17. Diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Em o meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, irmãos? Podem se assentar, por favor? Nós começamos falando sobre o Evangelho segundo escreveu São Mateus. Nós vimos que ele escreveu esse Evangelho para a conversão dos judeus. O foco dele no Evangelho de Mateus foi converter os judeus. Marcos, por contramão, ele escreveu esse Evangelho para converter os gentios. Por um consenso entre os historiadores, os estudiosos, os arqueólogos, foi chegado a um consenso que o Evangelho segundo escreveu Marcos foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Marcos, esse Marcos que foi apontado como autor do Evangelho de Marcos, é Marcos conhecido como o evangelista, aquele mesmo Marcos que andou com Timóteo, que andou com Saulo, com Paulo, aquele mesmo Marcos que andou com Pedro. Segundo os historiadores, o Evangelho de Marcos foi escrito segundo a vivência de Pedro, segundo o testemunho que Pedro contou a Marcos. E aqui eu vejo um pouco do caráter de Pedro realmente nesse Evangelho. Pedro era um homem direto, era um homem pescador. Pedro é aquele que tirou a espada e cortou a orelha de Malco, não pensou duas vezes quando ele viu o mestre dele sendo preso. Ele era impulsivo, ele era um homem de atitude. E nós vemos no Evangelho de Marcos que Marcos vai direto ao ponto. Marcos trabalha com os milagres de Jesus. Marcos, diferente de Mateus, que trabalhou mais com a sabedoria de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, Marcos trabalhou com os sinais, milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fez. Nós vemos que Marcos ele focou ao escrever esse Evangelho em mostrar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias a que todos esperavam, que Jesus era aquele que não curava somente judeus, mas curava gentios, curava romanos, curava até os inimigos do povo judeu. Marcos ele se levantou para trazer o testemunho sobre a vinda de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre os milagres de Cristo. Esse Cristo a quem Marcos estava falando, estava relatando, estava testemunhando,
É o mesmo Jesus que está aqui nesta manhã, é o mesmo Jesus que recebeu a nossa adoração, que recebeu o nosso louvor, porque a palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor ali Ele se faz presente. É o mesmo Jesus que acompanhou toda a sua trajetória até aqui, a casa do Senhor. É o mesmo Jesus que te guardou, que te livrou, que te trouxe até aqui para falar com você nessa manhã. É o mesmo Jesus que já começou a trabalhar em nosso favor, já começou a manifestar o seu poder neste lugar. Irmão, quando eu adentrei essas portas hoje, nesta manhã, eu tive que dobrar o meu joelho e orar ao Senhor, porque a presença de Deus neste lugar estava maravilhosa. Oh, aleluia! Nós vemos ao decorrer do Evangelho, Marcos testificando acerca do trabalhar de Jesus. Antes de chegarmos aqui neste versículo, nós vemos Jesus convocando os seus discípulos, convocando os seus 12 discípulos. Nós vemos Jesus curando enfermos, libertando cativos. Nós vemos Jesus acalmando a tempestade. Nós vemos Jesus acalmando o vento forte. Nós vimos Jesus curar a sogra de Pedro. Nós vimos Jesus curar o servo do centurião. Nós vimos Jesus transformar a água em vinho. Nós vimos Jesus combatendo, confrontando os fariseus, os escribas. Nós vimos Jesus completando o ministério, aquele que lhe foi concedido, aquele que lhe foi dado direto por Deus. Irmãos, quando nós chegamos aqui em Marcos 16, 17, Jesus, ele já havia sido entregue, já havia sido traído por Judas. Jesus, ele já havia passado todo o sofrimento no Monte das Oliveiras. Jesus já havia orado: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que todavia antes seja feita a tua vontade e o teu querer. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Jesus ele veio para que se cumprisse a vontade, a palavra. Ao contrário do que os escribas, os fariseus pensavam, Jesus ele não veio para desfazer a palavra, ele não veio para desfazer as profecias, não. Ele veio para que se cumprisse cada uma das profecias. Isaías disse que ele seria entregue como um cordeiro mudo. Ele também disse que nele os homens não veriam beleza alguma. Isaías também disse que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, a humanidade seria sarada, a humanidade seria curada. Isaías também disse: quem deu crédito e quem ouviu? Muitos ouviram Jesus, muitos acompanharam os milagres de Jesus, mas nem todos deram crédito, nem todos acreditaram, nem todos seguiam a Jesus. Esses mesmos 12 discípulos que viram todo o trabalhar de Jesus, que viram o ministério de Jesus, que viram Jesus curar, que viram Jesus ressuscitar a Lázaro, que viram Jesus fazer diversos milagres, que viram Jesus ressuscitar a filha de Lázaro, são os mesmos 12 discípulos. E um traiu Jesus, o outro negou a Jesus 3 vezes. Os outros 9 discípulos se esconderam. E a palavra do Senhor diz que só João estava lá no momento em que Jesus estava sendo crucificado. Esses mesmos discípulos que viram a glória do Senhor sendo manifestada, que viram o ministério de Jesus, são os mesmos discípulos que não puderam orar e vigiar com Jesus. São os mesmos discípulos que Jesus disse: não pudestes orar, nem mesmo um pouco comigo. No momento em que Jesus mais estava aflito, mais precisava de intercessão, os discípulos dormiam. Esse mesmo Jesus que se entregou por mim e por você na cruz do Calvário, que sofreu açoites, que foi humilhado, foi escarnecido, que sofreu toda essa humilhação por mim e por você. Esse mesmo Jesus que foi apontado com chacota, quando os soldados romanos escreveram em uma placa: Rei dos Judeus.
Esse mesmo Jesus que levou diversos açoites de chicotes que tinham pedaços de chumbos, pedaços de ossos de animais, e cada chicotada são 12 tiras de chicote, rasgando, dilacerando a carne de Jesus. A palavra do Senhor diz que no trajeto até a crucificação, Jesus carregava uma cruz tão pesada, que durante esse trajeto, Jesus, ele caía prostrado, se levantava para carregar a cruz. A palavra do Senhor diz que esse trajeto foi tão excruciante, que constrangeram um homem a ajudar Jesus a carregar a cruz. Constrangeram o sirineu e disseram: ajuda Jesus a carregar a cruz. Onde estavam os discípulos de Jesus que não ajudaram a carregar a cruz? Onde estavam todos aqueles que viram Jesus curar, que viram Jesus libertar, que viram Jesus batizar? Onde estavam? Onde estavam aqueles que serviam ao lado dos discípulos, que apertavam Jesus em uma grande multidão? Precisaram constranger um sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz. A palavra do Senhor diz que Jesus, tendo sido crucificado, ele foi julgado, foi crucificado em meio a 2 ladrões. Jesus foi entregue e mais uma vez se cumpriu a profecia. E ele foi julgado como os outros. Ele foi julgado como os ímpios, como os impuros. A palavra do Senhor diz que Jesus estava ali na cruz e um dos ladrões, o que estava à sua direita, os historiadores dizem que o nome desse ladrão era Simas. Ele olha para Jesus e diz: se possível for, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tinham 2 ladrões ao lado de Jesus. Um acreditou e o outro não. Um viu que Jesus realmente era inocente, que Jesus realmente estava ali passando por tudo aquilo sem merecer. E o outro não. Irmãos, na humanidade nós vemos isso acontecer até o dia de hoje. Muitos acreditam que Jesus veio para nos curar, para nos salvar, para nos libertar. Muitos acreditam que Jesus realmente é o Filho de Deus, que Ele se entregou por mim e por você. Mas outros não acreditam nisso. A palavra do Senhor diz que Jesus olhou aos céus e disse: Senhor, está consumado. O preço foi pago. Já está consumado. Jesus então expirou. E a palavra do Senhor diz que antes de Jesus ser entregue, antes de Jesus ser crucificado, ele fez uma promessa: que o templo seria derrubado, mas ao 3º dia ele seria reconstruído. Jesus disse que o templo seria derrubado e ao 3º dia ele seria reconstruído. Ninguém entendeu nada, disseram: Jesus, mas como pode um templo ser derrubado e em 3 dias ele ser reconstruído? Mas Jesus estava falando sobre a sua ressurreição. Jesus não estava falando sobre um templo material, ele estava falando sobre algo espiritual. A palavra do Senhor diz que ao 3º dia foram procurar Jesus no sepulcro, pastor Nelson. Oh, aleluia! Foram procurar Jesus no sepulcro. Parece que os discípulos se esqueceram da promessa de Cristo, se esqueceram de tudo aquilo que eles viveram com Jesus. Às vezes na nossa vida é assim também. Quantos milagres nós já vivemos, quantas coisas nós já vimos. E parece que quando a dificuldade vem, a gente esquece do poder de Deus. A gente esquece das promessas de Jesus. A gente esquece dos planos de Deus para a nossa vida. Ei, irmão, eu quero te dizer nessa manhã: não se esqueça do projeto de Deus na sua vida. Não se esqueça das promessas de Deus. Ainda que esteja difícil, ainda que pareça impossível, ainda que a porta esteja fechada, ainda que o enfermo esteja acamado, creia em Deus, creia na promessa do Senhor, creia no projeto de Deus, creia no poder do nosso Deus. Esse mesmo Jesus foi procurado no sepulcro
E na porta do sepulcro estava um anjo e disse: aquele a quem vocês procuram não está mais aqui. Oh, aleluia! Aquele a quem vocês procuram não está mais aqui. Era como se o anjo estivesse dizendo: ei, vocês se esqueceram da promessa que Jesus fez a vocês? Ele não está mais aqui. Ele não está entre os mortos. Mesmo tendo levado todo o pecado da humanidade, ele não está no inferno. Não, ele é aquele que a palavra do Senhor diz que ele desceu até o inferno, tomou a chave da vida e da morte. Ele é aquele que rasgou o véu, ele é aquele que veio para que se cumprisse a palavra do nosso Deus. Ele é aquele que foi entregue como um cordeiro mudo no matadouro. Ele é aquele que foi açoitado, que foi oprimido, que foi humilhado, que foi desprezado por muitos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e lhe foi dado um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Oh, aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma guerra, uma batalha, aquele que tem a chave da vida e da morte. Ei, irmão, está difícil, está pesado, a luta é grande, o desafio é maior ainda. O pastor Nelson disse um desafio grande. Ele falou: nós vamos comprar o templo. Irmão, para Deus nada é impossível, eu creio que Deus já está dando as condições, e eu peço a Deus que não seja de fora não, que Deus levante membros aqui, que tenham condições de nos ajudar nessa causa, porque nosso Deus tem poder para fazer. Jesus então, agora vitorioso, agora triunfante, agora, tendo triunfado sobre a morte, tendo triunfado sobre o inferno, tendo triunfado sobre o mal, aparece aos seus discípulos e começa a guiar a humanidade para o projeto de Deus, para a vontade de Deus. Jesus faz algumas promessas e Jesus faz uma última convocação. Marcos 16:15, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E aqui eu chego no texto da mensagem de hoje. A palavra do Senhor diz: e estes sinais seguirão aos que creem. E este é o tema da mensagem desta manhã. Irmãos, o pastor Nelson trouxe uma mensagem poderosa a respeito de oração. Eu aprendi algo com Deus, que sem oração é impossível você ter intimidade com Deus. Como você vai ter intimidade com Deus se você não ora? Se você não fala com Deus, se você não conversa com Deus? Todos aqui já passaram pelo ensino médio, ensino fundamental, pelo pré-escolar. Chega quietinho, amuado na sala de aula, sem saber o que esperar. Daqui a pouco começa a conversar com o coleguinha do lado. E nessa conversa vai conversando, vai crescendo a intimidade. Daqui a pouco estão dormindo um na casa do outro. Daqui a pouco vira melhor amigo. Desse mesmo jeito é a oração. Nós dobramos o nosso joelho, nós clamamos, nós buscamos. E daqui a pouco nós crescemos em intimidade com Deus. E daqui a pouco, antes que nós falássemos, Deus, Ele já nos atende, Deus, Ele já conhece, Deus, Ele esquadrinha, Deus, Ele sonda, Deus, Ele conhece o nosso pensar, Ele conhece o nosso falar, Ele conhece o nosso agir, o nosso sentir, Ele sabe todos os nossos caminhos, porque nós crescemos em intimidade com Deus através da oração. Quer ter intimidade com Deus? Ore. Quer conhecer o Deus que você serve? Ore. Quer agradar a Deus? Ore com fé. Ore com fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Quer agradar a Deus, irmão? Tenha fé. Ainda que a figueira não floresça, que não dê o seu fruto, tenha fé. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, tenha fé. Ainda, irmão, que uma mãe se esqueça do filho do seu próprio ventre, de maneira que não se compadeça dele, tenha fé, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, Ele não se esquece de mim, Ele não se esquece de você. Jesus, Ele estava voltando à destra do Pai, mas Ele não deixou o povo esquecido. Ele disse assim para os seus filhos: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade e da vida, que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ei, irmão, ainda que esteja difícil, ainda que seja impossível, o Espírito Santo de Deus, Ele nos consola, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e a palavra do Senhor diz: oh, aleluia, quão maravilhosa é! Estes sinais seguirão aos que creem. Não é uma promessa para os santos, não é uma promessa para os mais bonitos, para os mais cheirosos, não é uma promessa para aquele que grita mais alto, para aquele que tem mais eloquência, não é uma promessa para aquele que tem teologia, não é uma promessa para aquele que sabe falar, que tem eloquência, é uma promessa para aquele que crê. A palavra do Senhor diz: se credes, vereis a glória de Deus. Eu venho nessa manhã, irmão, mexer com a tua fé. Eu venho nessa manhã mexer com a sua credulidade em Deus. Eu venho nesta manhã desafiar a sua fé, assim como Jesus estava desafiando a fé dos seus discípulos. Muitas vezes nós passamos por momentos em nossas vidas onde o próprio Deus desafia a nossa fé. Quer desafio maior que Deus fez a Abraão? Abraão, 100 anos esperando o presente de Deus. Nasce Isaac. Abraão é Isaac para cá, Isaac para lá. Sara já começa a ficar com ciúme de tanto que Abraão andava com Isaac. Eu imagino a cara de Abraão quando Deus fala: gostou do presente que eu te dei? Gostou do teu filho? Leva ele até o monte e sacrifica ele para mim. Você teve fé para receber o milagre, Abraão? Teve. Então vamos ver se você vai ter fé para me entregar o seu milagre. Vou mexer com a sua fé, Abraão. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendo com esse texto, é que Deus não queria tirar Isaac de Abraão. Deus queria dar uma nação para Abraão. Deus não queria que parasse só em Isaac, não, irmão. Deus, Ele não queria que parasse só em um milagre, só em uma provisão, só em um presente, não. Deus queria fazer de Abraão uma grande nação, uma nação poderosa, uma nação que herdaria a terra que mana leite e mel. Era isso que Deus tinha preparado para Abraão. Ei, irmão, quando Deus vem mexer com a nossa fé, Deus, Ele não quer tirar nada de nós. Ele quer nos levar a lugares altos. Ele quer nos levar à promessa que Ele tem para nós. Ele quer nos levar ao projeto que Ele tem para nós. Sabe aquele momento que você pensa em se integrar? Essa é a hora que Deus está testando a sua fé. Essa é a hora de você manifestar a sua fé. A palavra do Senhor diz que Abraão se prepara, toma o seu filho, e Sara já começa a ficar preocupada. Onde você vai, Abraão? Abraão diz: eu vou sacrificar o Senhor. Mas aonde está o cordeiro? Sara já sabia, irmão. Sara disse: aonde está o cordeiro? Olha para o seu irmão que está do teu lado e pergunta para ele: onde está o cordeiro? Sabe o que Abraão respondeu? Deus proverá. Oh, aleluia! Abraão disse: Deus proverá. Sabe por quê? Abraão tinha fé que ao fazer este ato profético, Deus, Ele ia dar a provisão. Abraão tinha fé que ao tomar essa atitude de entregar a Deus, de acreditar, de crer, de ter fé, Deus iria responder a sua oração. Aonde está o seu cordeiro, irmão?
Está desempregado? Aonde está o seu cordeiro? Está enfermo? Aonde está o seu cordeiro? A situação está difícil? Aonde está o seu cordeiro? Eu quero te dizer, Deus proverá. A palavra do Senhor diz que Abraão, chegando até o altar, colocou o menino sobre a pedra do altar, a pedra de sacrifício. E Deus enviou um anjo e disse: Abraão, não toque no menino, porque Deus vê que verdadeiramente você acredita. E a palavra do Senhor diz que estava um cordeiro preparado para o sacrifício. Jesus estava aqui nessa passagem mexendo com a fé dos discípulos. Aqueles mesmos discípulos que abandonaram a Jesus, aqueles mesmos discípulos que não acreditaram em Jesus, quando a tempestade veio, eles disseram: Jesus, o Senhor não se preocupa com a gente? Uma tempestade dessa, o barco vai virar e o Senhor está dormindo. São os mesmos discípulos que Jesus se preparou para ressuscitar Lázaro. Eles disseram: olha, Jesus, Lázaro já está morto, Lázaro já está fedendo pela decomposição. É os mesmos discípulos, irmão, que quando a mulher do fluxo de sangue tocou as vestes de Jesus, disseram a Jesus: Jesus, a multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem te tocou? São os mesmos discípulos, irmãos, que quando Jesus disse: o que é que tendes de comer? Disseram: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Como vamos alimentar uma multidão dessa? São os mesmos discípulos, irmãos, que quando estavam na tempestade, estavam no barco, Jesus disse: Pedro, você quer andar sobre as águas? Então vem até mim. Vamos testar a sua fé. E Pedro, no primeiro vento, deixou de acreditar. Na nossa vida é assim também, irmão. Quantos milagres nós temos no ministério, quantas curas, quantos testemunhos. Se eu for contar todos os testemunhos que eu tenho através desse ministério aqui, eu não prego mais, pastor. Eu vou contar um bem rápido. Nós fomos marcar o nosso casamento, nós não tínhamos R$1 no bolso. Nós pisamos no buffet e dissemos assim: vai acontecer. Deus vai providenciar, Deus vai prover. Eu sempre ofertei, sempre dizimei pelo meu casamento. E eu tenho certeza que Deus vai fazer acontecer. Quando o rapaz que estava intermediando tudo falou assim: e para qual data vocês pretendem? Eu disse: para daqui 6 meses. Ele tomou um susto e disse: 6 meses? Tem gente que está 5 anos pagando o casamento. Tem gente que está 2 anos, há 3 anos pagando o casamento. Eu falei: 6 meses. E Deus vai providenciar. Chegamos em casa, eu olhei para minha noiva e disse: e aí? Ela disse: Deus vai prover. Eu creio. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus deu a providência de tudo. Foi muito melhor e muito maior do que nós esperávamos. Muito maior e muito melhor do que nós esperávamos. Deus providenciou os mínimos detalhes. E antes dos 6 meses, Deus deu a providência para pagarmos o casamento. Antes dos 6 meses, antes. Sabe por quê, irmão? Porque nós servimos o Deus que nos honra a nossa fé, honra o nosso propósito. Sabe aquele voto que você fez com Deus semana passada? Deus, Ele está vendo o seu ato de fé. Deus, Ele está contemplando o seu ato de fé. Deus está te preparando para viver o algo sobrenatural dEle. Estes sinais seguirão os que creem. Toda vez que você toma um passo de fé, toda vez que você resolve acreditar, Deus, Ele honra a sua fé, porque a palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Toda vez que você tem fé, você agrada a Deus. Toda vez que você acredita, você move o sobrenatural de Deus. Quer um exemplo? Uma multidão apertava Jesus. Mais de 2.000 pessoas tentavam tocar Jesus, apertavam Jesus, perseguiam Jesus, gritavam o nome de Jesus.
Mas teve uma mulher que teve uma fé tão grande, tão poderosa, que ela dizia consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla da veste de Jesus, eu sei que eu serei curada. A palavra do Senhor diz que quando aquela mulher conseguiu agarrar na orla da veste de Jesus, Jesus parou no mesmo instante e disse: espera aí, alguém me tocou. Os discípulos incrédulos diziam: mas Jesus, uma multidão te aperta, te constrange, e você pergunta quem te tocou. Jesus falou: não, esse toque não é um toque qualquer, não. Irmão, Jesus disse: não foi qualquer uma que me tocou, não. Eu senti sair virtude de dentro de mim. A mulher com fé, irmão, tocou a orla de Jesus ao ponto de fazer algo novo acontecer. Aquela mulher teve tanta fé, acreditou tanto, que ela fez o milagre dela acontecer. A palavra do Senhor diz que ela disse: Jesus, foi eu quem te tocou, porque eu sabia que se tocasse eu seria curado. Jesus disse: vai, a sua fé te salvou. Quer mais um testemunho de fé? O centurião, contrariando a tudo e a todos, foi procurar Jesus. Imagina você, irmão, um cidadão romano, aquela mesma Roma a quem os judeus pagavam impostos, aquela mesma Roma que era uma grande potência mundial na época. Aquele homem se humilhou a ponto de ir procurar Jesus para buscar a cura dos seus servos. A palavra do Senhor diz que ele foi até Jesus e disse: Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer, cura o meu servo. Jesus disse a ele: o que é que me pedes? Ele disse: Jesus, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa, mas eu sei que se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. Olha a fé desse homem. Ele disse: Senhor, não precisa nem ir na minha casa, não precisa nem fazer mistério, não precisa pular, não precisa gritar, não precisa fazer nada diferente, apenas uma palavra. Ei, irmão, o Deus que nós servimos é o Deus que com apenas uma palavra Ele pode mudar a minha e a tua história. Com apenas uma palavra Ele pode mudar a nossa vida. Com apenas uma palavra Ele pode restaurar o teu casamento. Com apenas uma palavra Ele abre a porta onde não tem porta. Com apenas uma palavra Ele é capaz de parar o mar, parar a tempestade, parar o vento. Ele é capaz de lançar a enfermidade por terra. Jesus disse: nem dentre os judeus eu achei uma fé igual à sua. Aquele homem não andou com Jesus. Aquele homem não era judeu. Aquele homem não servia os costumes judeus. Mas ele teve uma fé maior do que a dos judeus. Irmão, você já viu aquela pessoa que você fala assim: eu sirvo a Deus, o fulano não serve, e o fulano tem tudo, e eu estou aqui passando essa prova? Sabe por quê, irmão? Porque tudo que ele faz, ele acredita. Tudo que ele faz, ele acredita, ele tem fé naquilo que ele faz. Sabe por que o povo judeu é um povo abençoado? Porque além das promessas de Deus, além dos planos de Deus para eles, tudo que eles fazem, eles acreditam naquilo que eles fazem. Se ele vai abrir uma loja, ele acredita que a loja vai ser bem sucedida. Se ele vai fechar um negócio, ele acredita que aquele negócio vai ser bem sucedido. O nosso problema, irmão, é que nós temos pouca fé. Nós não temos coragem de dar o primeiro passo. E muitas vezes, mesmo quando damos o primeiro passo, nós fazemos como Pedro, nós naufragamos no mar. Pedro já tinha dado o primeiro passo, irmão. Pedro já estava em cima das águas. Mas no primeiro vento ele caiu. Às vezes o que falta para a gente é acreditar até o fim. É crer. Jesus já havia curado a mulher do fluxo de sangue. Mas ele queria ver a fé dela. Ele queria que ela manifestasse a fé dela. Ele queria que ela dissesse: fui eu que te tocou, Jesus, porque eu sabia que eu seria curada. O Senhor quer mexer com a nossa fé nessa manhã, irmão. Deus colocou essa palavra no meu coração porque Ele queria mexer com a minha fé.
Ele queria mexer com o meu propósito. Eu fiz um voto na semana passada, eu disse: Monize, esse é o mês que eu estou mais apertado, mas eu vou fazer esse voto, porque eu sei que Deus vai me dar a condição. E Deus deu a condição, meu irmão, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Não estou falando em quantia, não estou falando em valor, até porque já foi dito aqui em cima do altar que a viúva pobre deu 2 moedas, e a oferta dela foi maior do que a de todos. Sabe por quê? Porque não se trata de dinheiro. Se trata de fé, se trata de comprometimento. Quer ser honrado por Deus, quer viver o sobrenatural de Deus, acredite em Deus. Acredita na palavra que é pregada aqui nesse altar. Acredita no ministério que você faz parte. Ah, mas todos os irmãos são abençoados no ministério e eu não. Você acredita no ministério que você está? Você acredita no pastor a qual você está debaixo da unção, debaixo da oração? Quer ser abençoado, irmão? Esteja no mesmo propósito, esteja na mesma oração. O pastor falou: vamos comprar o templo, vamos orar pelo templo ser comprado. O pastor falou: vamos comprar o telão, vamos orar, vamos ajudar, nós vamos comprar. Esteja debaixo da mesma visão, irmão. A palavra diz que o reino dividido, ele não prospera. Quer ser abençoado no seu ministério? Creia no ministério que você faz parte. Quer ser abençoado espiritualmente? Creia no poder de Deus. Creia nos sinais. A palavra do Senhor diz: estes sinais seguirão aos que creem. Em o meu nome expulsarão demônios. Ei, irmão, um dia chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, tem um nome, tem um homem aí, ó, que está expulsando demônio em seu nome. Disseram: Jesus, tem um homem aí, ó, que vira e mexe aí, está fazendo uns rebuliços aí no seu nome. Mas por que os discípulos fizeram isso? Porque eles mesmos foram tentar expulsar demônio, não acreditaram e não conseguiram. Ei, irmão, presta atenção. Muitas vezes, as pessoas que apontam, as pessoas que cobram, as pessoas que julgam, as pessoas que criticam, é aquelas mesmas pessoas que tentaram fazer o que você faz e não conseguiram. É aquelas mesmas pessoas que tentam chegar onde você chegou e não conseguem. É aquelas mesmas pessoas que querem ter o que você tem, mas não tem. Eles disseram: Jesus, ele está expulsando demônio em seu nome. Jesus disse assim: bem-aventurado é aquele que faz através do meu nome. Jesus disse: acaso um demônio expulsaria em nome de outro demônio? Ele está expulsando em nome de Jesus, Filho de Deus. Em o meu nome expulsarão demônios. Irmão, não aceita. Não aceita a seta contra a sua família, contra a sua vida. Ore, determine em nome de Jesus. O poder já nos foi dado. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos causará dano algum. A palavra do Senhor diz: e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ei, irmão, o poder já nos foi dado. Hoje é dia, irmão, de vencer o mal. Hoje é dia de se libertar. Hoje é dia de vencer o pecado. Hoje é dia de vencer a tribulação. Hoje é dia de vencer a seta, o levante, a muralha. Hoje é dia de viver o sobrenatural do Senhor. Hoje é dia de viver o milagre do Senhor. Deus, ele quer mexer com a nossa fé. Irmão, a promessa nós já temos. Quantas promessas foram nos dadas através desse ministério? De novembro para cá, Deus nos fez grandes promessas. Deus nos fez promessas de alagar as tendas. Deus nos fez promessas de levantar milionários aqui dentro dessa igreja. A promessa nós já temos. Agora chegou a hora de nós acreditarmos nelas. Chegou a hora de nós fazermos o sobrenatural acontecer. Chegou a hora dos sinais do Senhor nos acompanhar. Deus já te deu a promessa no seu lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está na hora de você acreditar. Eu sei, irmão, que tem hora que nem a gente acredita. A gente fala: ih, esse aí é só Deus. Não perca a sua fé. Porque se é só Deus, irmão,
É só Ele mesmo que pode fazer. Ore a Deus, creia em Deus, busque a Deus, plante a palavra, não tenha medo, não tenha temor. Deus não nos deu um espírito de temor, Ele nos deu um espírito de coragem. Ele disse: Josué, não temas, Josué, não temas, porque eu serei contigo. O Senhor te diz nessa manhã: não temas, porque eu serei contigo. Toda vez que nós duvidamos, toda vez que nós perdemos a nossa fé, nós nos afastamos daquilo que estava próximo de nós. Irmão, está chegando a hora de nós manifestarmos a nossa fé. Está chegando a hora de nós tomarmos aquilo que é nosso. Está chegando a hora de nós fazermos acontecer aquilo que Deus tem para nós. Qual é o propósito que você entregou na mão de Deus? Eu não quero que você me diga, eu quero que você pense nele nesse momento. Qual foi o propósito? Eu não estou falando de coisa qualquer não, irmão. Eu estou falando do seu propósito, do seu objetivo de vida, que você entregou na mão de Deus. Está na hora da nossa igreja viver os sinais de Deus. Viver aquilo que Deus tem para nós. Deus tem coisas tão grandes para esse ministério, irmão, que você não tem noção, porque se você tivesse, se você tivesse noção do que Deus tem preparado para mim e para você aqui neste lugar, aleluia, você estaria agradecendo já pelo milagre, você já estaria agradecendo pela vitória, você já estaria agradecendo pelo trabalhar de Deus. Em o meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas. Jesus, ele fez a promessa do derramado poder de Deus. E essa promessa se concretizou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós já cantamos aqui nesta manhã, nós já adoramos a Deus aqui nesta manhã, sobre esse manifestar da glória de Deus. E essa glória já desceu aqui nessa manhã. E essa promessa já foi cumprida aqui nesta manhã. A palavra do Senhor diz: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. Eu estava no trabalho, e na hora do almoço nós temos algumas sobremesas, tudo. Aí eu sempre coloco minha bandeja na mesa, coloco minha sobremesa, faço a minha oração, como. Um rapaz que trabalha comigo sentou ao meu lado e ele trocou a sobremesa dele com a minha. Disse assim: hoje eu vou comer a sua. Eu olhei para ele e disse: não foi por acaso que você fez isso. Você vai comer essa sobremesa porque ela está orada, ela está abençoada, ela está consagrada ao Senhor. Tudo bem, ele comeu. Eu comi a sobremesa dele. No outro dia ele disse assim: rapaz, você sabe que eu estava com uma queimação no estômago tão grande, e essa queimação passou? Olha, eu chego e me arrepio, irmão. Às vezes a gente faz um ato profético e a gente não espera o que Deus tem para nós, e Deus nos dá além daquilo do que nós esperamos. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Deus tem além daquilo que nós esperamos, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós planejamos. É o que Deus tem preparado para mim e para você. E eu creio que o contrário também seria verdadeiro. Se alguém tivesse colocado ali algo consagrado, com inveja, com alguma outra coisa, o Senhor quebraria aquele mal. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não vos causará dano algum. Paulo estava pregando, estava numa ilha, foi mordido por uma serpente. Sabe o que Paulo fez? Tacou a serpente no fogo e quem morreu foi a serpente. Deus é tremendo, irmão. O que eu quero dizer com isso: até aquilo que foi lançado para te trazer o mal vai te trazer o bem. Até aquilo que foi planejado contra você será lançado no fogo. Oh, recalabadavassore anderemandai.
e imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Na reunião dos obreiros, foi feito um ato profético aqui em cima do altar. Nós oramos, pastor Nelson, na direção de Deus, orou sobre a vida do nosso irmão Renan. Deus fez algo sobrenatural aqui. É disso que essa palavra se trata. Estes sinais seguirão aos que creem. Irmão, Deus trabalhou poderosamente aqui em cima desse altar. Quem estava aqui sentiu, participou do que Deus fez aqui nesse lugar. E não foi qualquer coisa não foi coisa pequena. Foi o agir, foi o mover do Espírito Santo de Deus. O que eu quero te dizer com isso é que este mesmo poder está na minha e na sua mão. Nós estamos debaixo do mesmo ministério, nós estamos debaixo da mesma autoridade, nós estamos debaixo da mesma oração, nós estamos debaixo da mesma promessa que Deus fez. E se Deus prometeu, Ele é fiel, Ele é justo para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele está derramando cura aqui nesta manhã. Deus, Ele está derramando cura aqui nesta manhã. Deus, Ele me disse que tem uma mulher aqui que tem nascido manchas na sua pele. Isso tem te preocupado. Não precisa se manifestar porque você sabe quem é você. Deus está curando nessa manhã. Deus está curando nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. Deus está curando. Deus está curando nessa manhã. O Espírito de Deus está trabalhando. Já foi feita a oração de cura neste lugar. Você que está na internet, receba a sua cura neste momento, porque Deus está manifestando o seu poder. Estes sinais seguirão aos que creem, nós cremos. Deus está trabalhando neste lugar, irmão. Deus não está curando apenas enfermidades físicas, mas Ele está curando enfermidades sentimentais. Pessoas deitam na cama e não conseguem dormir. Deus está curando insônia. Deus está curando corações aqui nesta manhã, corações feridos. Deus está curando tristeza. Deus está curando tristeza. Ele me mostra. Ele está curando tristeza em corações aqui nesta manhã. Você tem dito, Senhor, eu não sei de onde vem essa tristeza, mas nada me alegra. O Senhor te cura nesta manhã. E aonde havia tristeza haverá alegria, e aonde havia choro haverá riso, porque assim diz o Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Jeová Rafa, o Senhor que cura, está aqui nesta manhã. E estes sinais seguirão aos que creem. Basta você crer, irmão. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é o mal, mas eu sei que a palavra do meu Deus diz que Ele levou sobre si toda enfermidade e toda dor. Pelas suas pisaduras nós somos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O Senhor te sara nesta manhã. O Senhor me sara nesta manhã. Toda enfermidade hereditária o Senhor está sarando. O Senhor está sarando nesta manhã. Aleluia. Deus está aqui nesta manhã. Irmão, o manifestar de Deus é poderoso aqui neste lugar. Aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, visita essas pessoas na internet e manifesta a sua cura, Pai. O Senhor nos fez a promessa de levar sobre si a enfermidade e a dor. Leva sobre si, Senhor.
O Senhor está curando, está arrancando jugos aqui nessa manhã. O Senhor está arrancando fardos aqui nessa manhã. Eu não sei como foi que você entrou aqui neste lugar, mas eu sei o trabalhar de Deus na sua vida. O Senhor está ressuscitando sonhos neste lugar. Oh Senhor, cura a fé do teu povo, Pai, nesta manhã. Oh, recarabaço, menacanarai. Volte a sonhar, irmão. Volte a planejar, porque o Senhor é contigo. Estes sinais seguirão aos que creem. Irmão, eu não tenho como orar, eu não tenho coragem mais para orar, eu não tenho mais vontade. Aquela mulher do fluxo de sangue já não tinha mais o que fazer. 12 anos sofrendo de um fluxo contínuo. Ela tomou o último passo de fé da vida dela. Porque ela poderia sofrer apedrejamento em praça pública. Ela era considerada uma mulher impura. Então eu quero te dizer que ainda que seja o seu último ato de fé, creia, porque Deus vai mudar a sua vida. Creia, porque Deus vai mudar a tua história. Creia, porque Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na nossa vida aqui neste lugar. Creia, porque Deus está movendo o sobrenatural neste lugar. Ei, irmão, é algo sobrenatural, é só para quem crê. Tinha uma multidão apertando Jesus, mas só uma mulher teve fé o suficiente para tocar em Jesus. Não seja só mais um na multidão. Seja alguém que vai fazer o sobrenatural acontecer. A promessa de Deus já está sobre a nossa casa, já está sobre a nossa vida, já está sobre a nossa família. Creia tão somente. Creia tão somente. Credes e vereis a glória de Deus. Credes e vereis a glória de Deus. Credes e vereis a glória de Deus. Credes e vereis o manifestar da glória de Deus. Irmão, você não está entendendo. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Lázaro. É o mesmo Deus que ressuscitou a filha do... me perdoa, irmão. É o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. É esse mesmo Deus que está aqui nesta manhã. É esse mesmo Deus que está aqui para fazer um milagre na sua vida, na minha vida. Para encerrar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e que você ouvisse o despertar de Deus nessa manhã. Eu gostaria que você ouvisse o despertar de Deus na minha e na tua vida. Deus, Ele está nos desafiando nessa manhã. Qual é o passo de fé que você tem que tomar nessa manhã? Qual é a atitude profética que você tem que tomar nessa manhã? Comece a fazer visitação. Comece a fazer visitação. Deus vai aumentar a sua carteira de cliente. Tenha fé. Comece a marcar reuniões de negócios, porque Deus, Ele vai assinar contratos. Estes sinais seguirão aos que creem. Comece, irmão, a fazer o ato profético. Mas a porta de emprego está aberta. Faça o ato profético. Vá até a empresa que você deseja trabalhar e profetiza. Mas, irmão, essa enfermidade me segue a vida toda. Faça um ato profético. Venha para a igreja mesmo com dor. Ore mesmo com dor. Jejue mesmo com dor, porque Deus tem poder para nos sarar. Faça o ato profético. Faça o ato profético. Mas, irmão, o que eu peço é muito grande. É disso que Deus gosta. O nosso Deus é perito em realizar milagre. É especialista em fazer o impossível acontecer. O desafio é grande. O nosso Deus é maior ainda. Ore a Deus, apresente a Deus qual a sua causa. Apresente a Deus qual é o seu desafio. Deus está desafiando pessoas aqui nesta manhã.
Deus está desafiando fé aqui nesta manhã. Ramasso decandai, reforiandere mandácia. Se Deus está te desafiando, irmão, é porque Deus tem algo grande para você. Deus tem algo novo para você. Deus só desafiou a fé de Abraão porque Deus tinha uma nação para ele. Deus só desafiou o povo de Israel porque Deus tinha a terra que mana leite e mel. Deus só desafia, irmão, aquele que Deus quer honrar, aquele que Deus quer abençoar, aquele que Deus quer mudar a vida, mudar a história. Oh, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Ele está te ouvindo, Ele está aqui nesta manhã. Oh, Ele está te escutando, Ele está ouvindo. Deus está desafiando pessoas aqui nesta manhã. Deus está te desafiando, Deus está te desafiando nesta manhã. Coloque a sua fé em ação, coloque a sua fé em ação, pregue, 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 ore. Pessoas serão curadas através da sua oração, pessoas serão libertas através da sua oração. Não tenha medo, vá até a faculdade que você deseja fazer, profetiza. Faça um ato de fé, o Senhor vai te honrar. Faça um ato de fé, o Senhor vai te honrar. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que prometeu que estes sinais seguirão aos que creem. É o mesmo Jesus que está aqui nesta manhã. É o mesmo Jesus que quer trabalhar por mim, por você. É o casamento. Vá até o lugar onde você deseja se casar. Toma um ato de fé, profetize. Deus vai te honrar, Deus vai te dar condições. Não fui eu quem prometeu, não foi o ministério profético Semear que prometeu, mas foi o próprio Jesus que disse: estes sinais seguirão aos que creem. Aos que creem, não é aos santos, não é aos discípulos, é aos que creem. E este mesmo Jesus está aqui nesta manhã. Se Deus tocar no seu coração, pega este envelope que está na sua cadeira e você vai fazer um voto de fé com o Senhor. É você e Deus, irmão, porque eu sei que Deus quer mexer com fé de pessoas aqui nesta manhã. Deus quer alargar tendas aqui nesta manhã. Ah, irmão, tem um carro que eu desejo, profetiza. Vá até a autoescola, tire sua habilitação, se prepare, porque Deus tem poder para te dar. Deus tem poder para fazer a porta se abrir. Oh, irmão, não, eu não sirvo um Deus que faz mágica, eu não sirvo um Deus de oba-oba, eu não sirvo um Deus de prosperidade, que fala só de prosperidade. Nós servimos a um Deus do impossível, nós servimos a um Deus que nos fez promessas, nós servimos a um Deus que pode mover o sobrenatural, nós servimos a um Deus, irmão, que está aqui nesta manhã, e está movendo o sobrenatural neste lugar. Senhor, o Senhor nos fez uma promessa, Pai. Ah, Senhor, que estes sinais seguirão aos que creem. Pai, eu quero orar junto com o meu irmão. Eu quero unir a minha fé com ele, porque a Tua palavra diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Senhor, a Tua palavra diz: pedi, pedis, dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca o encontra, e aquele que bate abri-se-lhe-á. Senhor, nós pedimos como uma igreja, honra a fé do Teu povo, honra o ato de fé da Tua igreja, Senhor, nesta manhã. Senhor, honra o ato de fé do ministério profético Semear. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para nós, mas eu sei que é coisa grande, eu sei que é algo poderoso. Nós já tomamos posse do templo, Senhor, em nome de Jesus, como igreja. Nós tomamos posse, como igreja nós declaramos, como igreja nós tomamos o ato de fé, Senhor, e nós cremos que nós seremos vitoriosos. Senhor, honra a fé dessa irmã que tem orado pela sua família, honra a fé desse irmão que tem orado pela sua família, que tem acreditado na Tua promessa. Honra, Senhor, essa pessoa, Pai, que tem acreditado na Tua promessa, na Tua palavra, Senhor. Honra todo aquele que tem fé, Senhor, porque a Tua palavra diz: se credes, vereis a glória de Deus. Eu declaro, Senhor, o milagre, eu declaro, Senhor, os Teus sinais, eu declaro as maravilhas do Senhor sobre a vida do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus.